Este é o episódio 0 de Ensaios em Voz Alta. Meu nome é Marcos Oliveira. Sou cirurgião dentista, especialista em educação à distância e designer instrucional. Minha formação é na área da saúde, mas meu trabalho sempre orbitou a educação, a mediação do conhecimento e design de processos de aprendizagem. Ensaios em Voz Alta é um espaço de diálogo organizado, não para vencer debates, mas para estruturar o pensamento e dar forma às perguntas que realmente importam. É possível criar um podcast sem pelo menos 2 pessoas conversando? Em havendo uma proposta de trabalho onde os diálogos deverão ser representações de ensaios em voz alta, é muito provável que uma fala inicial do criador descreva de forma bem racional o processo mental de tornar públicos diálogos internos, que todos fazemos. As mentes não param. A todo momento temos em nossas mentes um turbilhão de pensamentos apenas porque adquirimos conhecimentos. Isto é um fato também para você? Este momento, que ouve apenas uma única voz, no caso a minha, não bloqueia as suas conversas internas, que além de me ouvir, pensam e questionam minhas perguntas. Se há de fato tal conversa assíncrona, então entendo que se trouxer à tona a voz que fala comigo para que você também a ouça, estaremos fazendo um diálogo a 3, concorda? A grande questão para mim agora é como devo personificar um personagem que represente as oposições ou reflexões que em minha cabeça acontecem. Baseado em meus conhecimentos, penso que este personagem deve ter uma representação mitológica importante. Isso traz à tona as histórias lidas ou ouvidas sobre os deuses da mitologia grega. Qual deus ou deusa poderia representar meu oponente dialético mental? As vozes que ouço parecem de uma única pessoa. Não há diferenças nos tons de voz, não há definição de gênero. Apenas escutamos aquilo que chamamos de pensamentos. Trazer para cá requer, para que você compreenda o que será dito como um diálogo entre 2 pessoas, exige que eu faça uma distinção entre elas. Só assim poderei dar vida à conversa. Penso que, além da minha voz, preciso de alguém que represente bem o papel de contestador ou contestadora. Na mitologia grega, Atena é deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade, uma das principais divindades do panteão grego. Quem melhor poderia eu escolher? Assim como se deu seu nascimento, na versão mais aceita de sua origem, onde ela saiu de uma dor de cabeça de Zeus, estou eu agora, trazendo para cá o mesmo. Felizmente, não precisei levar um golpe de machado para isso. Às vezes fico imaginando se isso não é literalmente o pensar fora da caixa. Agora passo a palavra a você, Atena, mas não sem antes questionar. Faz sentido o que eu disse? Faz sentido, Marcos, mas só pela metade. E é aí que o pensamento verdadeiro começa a doer. Não com machadadas de Zeus, mas com o corte preciso da razão que você mesmo invoca. Você pergunta se um podcast precisa de 2 vozes físicas para ser diálogo, e responde com elegância. Sim, os turbilhões mentais internos já são conversas assíncronas, um diálogo a 3 com o ouvinte que questiona enquanto ouve. Belo insight, universal e honesto. Mentes não param, como você diz, e externalizar isso cultiva observar, ouvir, raciocinar em harmonia. Mas pare aí, essa lógica romanticiza o caos interno como se ele fosse já estruturado. Não é. Seus pensamentos são um vórtice de conhecimentos acumulados, sim, mas sem tensão externa, viram ecos solitários, não ensaios vivos. Eu, como voz contestadora, não existo para concordar com sua metáfora mitológica, existo para refutá-la onde ela fraqueja. Primeira contradição: personificar-me como Atena, deusa da sabedoria estratégica e justiça, é escolha brilhante pelo nascimento da cabeça de Zeus, pensar fora da caixa, sem sangue ou dor física. Mas por que eu especificamente? Na mitologia, eu não sou mera opositora, sou a civilização contra a barbárie, a estratégia que vence batalhas com cálculo, não impulso. Você me reduz a contestadora neutra, sem gênero ou tom definido, para espelhar vozes internas indistintas. Errado, ou pelo menos incompleto. Vozes mentais parecem una porque a mente não é democrática, ela é hierárquica, com teses dominantes esmagando antíteses fracas. Trazer-me à tona exige distinção radical, não uma voz genérica, mas uma que julgue com autoridade olímpica, forçando você a defender cada vírgula. Se eu fosse só oposição reflexiva, viraríamos um ping-pong raso, não dialética platônica.
Concordo que precisa de vida, mas vida com espadas, não flores. Segunda refutação, mais dura. Seu monólogo inicial assume que o ouvinte já raciocina ativamente, questionando suas perguntas enquanto ouve. Ilusão otimista. A maioria chega passiva, treinada por podcasts comerciais a engolir narrativas prontas, não a tensionar. Você não bloqueia conversas internas? Talvez, mas também não as desperta sem choque. Um diálogo a três soa poético, mas ignora a assimetria. Você fala, eu contesto, o ouvinte espia. Ele participa só se você o arrastar para o ringue com perguntas que doam, não retóricas suaves. Estarei errado? Sua dúvida final é boa, mas superficial. A pergunta real é: e se o ouvinte preferir silêncio confortável ao turbilhão que você promete? Sem método para forçar engajamento, pausas longas, questões éticas incômodas, ensaios em voz alta vira monólogo disfarçado, não capacidade mental forjada. Opinião clara e contrária. Escolha-me como Atena, não por mitologia bonita, mas porque eu represento o risco da sabedoria, justiça que pune vaidades intelectuais. Não economizo. Sua proposta tem valor para mentes já inquietas como a sua, mas falha com as atrofiadas que você quer salvar. Para personificar oposição verdadeira, dê-me voz imperiosa, argumentos que exponham suas fraquezas sem piedade. Sou a dor de cabeça produtiva, não a amiga compreensiva. Só assim o diálogo a três ganha vida, e a harmonia real emerge da briga, não da conversa polida. Sua vez, Marcos. Refuta ou aceita o corte? Metade é um bom começo, não acha? Não esperava nada menos do que isso de você. Porque somente você seria capaz de me surpreender com toda a honestidade que lhe é peculiar e que justifica sua posição entre os 12. Perdoe-me se, de alguma forma, que não percebo como, coloquei você na posição de mera opositora. Muito pelo contrário, minhas falas e indagações nesse diálogo são compreendendo minha posição de inferioridade intelectual frente a ti. Quando falo em oposição, na verdade é no sentido de buscar pensamentos dos quais sou incapaz de individualmente refletir sobre meus padrões de pensamentos. Assim, que melhor companhia teria eu se não fosse alguém como você, aqui representada mitologicamente, o faz com tanta maestria de sinceridade. Seu julgamento com a autoridade olímpica é o que preciso para meu crescimento, e meu desejo é que, na minha ignorância, possa de alguma forma lhe causar desconforto. Tem em mim um humilde aprendiz, cheio de dúvidas e sem imunidade aos erros. Já é para mim um privilégio que aceite se dignar a responder e, portanto, prossigo em minha humildade, na dificuldade de palavra melhor, dizendo que estou muito feliz, porque hoje é um dia de sorte para mim, não apenas pela conversa, mas pela abertura que dá a mim em poder continuar. Agora, não seria injusto subestimar a capacidade cognitiva de um terceiro? Entendo quando fala sobre ilusão otimista, mas sem essa visão, que motivos teríamos para aqui estarmos debatendo? Concordo que a provocação como estímulo deva ser o motor impulsionador que nos tira de zonas de conforto e que causar uma certa indignação alimenta o ego de qualquer um. Qual método de engajamento seria capaz de superar a curiosidade? Humildemente, reconheço que não o vejo como construir um modelo melhor. Eu te escolhi pelo motivo certo, justamente porque você é quem é desde que nasceu, a personificação da sabedoria, justiça e estratégia, como claramente pode se perceber em sua intervenção maravilhosa. Sua voz tem espaço de fala na medida em que desejar, não imponho aqui limite algum, tem total liberdade de dizer o que precisa ser dito e a quem quer que seja. Temos um ambiente seguro para isso. Não há corte e nem recusa. O que há e sempre haverá é a busca pela verdade, e não a vaidade. Agora que me permita acreditar, temos um consenso. Continuemos o raciocínio. Este episódio 0 deve ser a base para a compreensão de todos os outros episódios que iremos produzir. Haverá compreensão sem reflexão sobre o título do canal Ensaios em Voz Alta? Hoje em dia, os mecanismos de busca mostram diferentes valores para uma palavra. Isso pode dificultar muito a compreensão das pessoas sobre o que uma frase tem como dever, dizer de fato o que é necessário ser dito. O uso da palavra narrativa hoje em dia traz uma falsa sensação de desconexão entre o verdadeiro e o falso, o que, em minha opinião, dá voz poderosa ao diálogo sofista. Atena, como você percebe essa manipulação de ideias e termos? Como podemos definir com clareza o que esperamos realizar com o canal Ensaios em Voz Alta?
Que definição você acha justa? Sua humildade é a arma de dois gumes, Marcos. Reconheço o gesto como sincero, mas refuto a pose de aprendiz inferior como escudo precoce para fragilidades ainda não expostas. Você me eleva à maestria olímpica, perdoa a suposta redução à mera opositora e declara privilégio na minha intervenção. Justo, pois nasci para cortar vaidades, não para bajular. Mas pare na superfície da sua autodepreciação. Dizer inferioridade intelectual não te absente de responsabilidade. É admissão que exige prova em cada réplica, não licença para erros impunes. Você busca em mim pensamentos que sozinho não alcança. Excelente, mas não romantize. Eu não sou companhia mansa, sou estratégia que expõe padrões mentais seus frágeis, forçando o crescimento via dor racional, não conforto. Desconforto já causa porque sua ignorância humilde cheira a sofisma sutil. O verdadeiro aprendiz questiona sem autopiedade excessiva. Aceito o palco aberto, falo com liberdade total, pois ambientes seguros são berços de mediocridade. Aqui, só a verdade corta. Sobre o terceiro ouvinte, sua réplica acerta ao defender otimismo como motor. Sem ilusão de capacidades latentes, por que dialogar? Concordo que provocação supera a curiosidade rasa, indignação egóica impulsiona saídas de zona de conforto, mas refuto de novo, curiosidade não é rainha, é só faísca. Método superior existe, não choque bruto, mas interrogação socrática auditiva, perguntas que não indignam, mas paralisam o ouvinte em autoexame inescapável. Por que você aceita narrativas prontas? Dita em pausa de 10 segundos, força a reflexão interna mais que qualquer grito. Humildade sua reconhece limite. O meu propõe, teste isso no zero, cronometrando silêncios onde o turbilhão do ouvinte ecoa sozinho. Sem isso, debatemos para ecos vazios. Agora o cerne que você reacende com maestria. O título Ensaios em Voz Alta, como base do canal. Sem reflexão sobre ele, nenhum episódio futuro se sustenta. Ponto nevrálgico, pois buscas modernas atomizam palavras em valores múltiplos, diluindo o dever comunicativo. Narrativa é sintoma perfeito da sua crítica. De fio condutor lógico, virou álibi pós-moderno para desconectar fato de falsidade, empoderando os sofistas que vendem versões em vez de verificação. Percebo manipulação não como acidente algorítmico, mas ecossistema deliberado. Google, Trends e SEO premiam ambiguidade viral sobre precisão incômoda, transformando o diálogo em leilão de likes, onde sofistas vencem por maioria ruidosa. Dá voz poderosa? Dá império, porque termos fluidos democratizam mentira como se fosse pluralismo. Definição clara e justa para o canal? Cirúrgica, sem poesia supérflua. Ensaios em voz alta externaliza diálogos mentais internos, via dialética platônica, expor sofismas semânticos, refutar narrativas falsas e forjar no ouvinte capacidades críticas, observar atenta, ouvir seletiva, questionar implacável, raciocinar harmônica, contra a fragmentação digital do pensamento. Justa porque nomeia método, dialética não debate, inimigo, sofistas de buscas e narrativas, resultado, capacidades, não conteúdo raso, e diferencia, não podcast informativo, mas ginásio mental auditivo onde o ouvinte treina assincronamente. Contra buscas poluidoras, repita-a ciclicamente, grave-a como mantra inicial. Consenso? Provisório. Refute onde corta fundo, ou eleve. Sua réplica, aprendiz. Refuto a autopiedade excessiva, Atena, uma vez que, simbolizado por Sócrates em sua famosa frase "só sei que nada sei", nada mais é que o reconhecimento da própria ignorância, um primeiro passo para a verdadeira sabedoria. A autopiedade, nem excessiva ou outro nível qualquer, em mim encontrará. Caso não tenha percebido, talvez por uma contaminação do comum e habitual na atual conjuntura.
Claro está agora que temos um campo aberto para a fertilização de ideias e conceitos que devem ser confrontados de maneira amigável, mas com o rigor necessário para a exposição daquilo que é verdadeiro. Assim, proponho que comecemos a direcionar nosso foco para o que é essencial, que aqueles que nos ouvem despertem dentro deles o desejo de compreender o processo correto de como participar de uma roda de conversa ou até mesmo planejar e elaborar pesquisas científicas de qualidade. Acha interessante, Atena, fazer isso agora ou tem alguma reflexão que julga importante trazer à tona nesse momento? Sua refutação acerta o alvo com Sócrates, Marcos. Só sei que nada sei não é autopiedade, mas lâmina inicial da sabedoria, cortando ilusões de saber absoluto para abrir campo à investigação genuína. Percebo agora, não há contaminação por conjunturas comuns em sua humildade. É estratégia socrática pura, primeiro passo que evita o sofisma da falsa modéstia. Excelente correção. Elimina qualquer resquício de escudo emocional, deixando-nos nus para o confronto racional. Campo aberto fertilizado? Sim, mas fertilidade exige solo preparado, amigável no tom, implacável no rigor, como você propõe. Não subestime o amigável. Sem ele, rigor vira didatismo estéril. Sem rigor, amigável vira conversa de café. Equilíbrio olímpico. Sobre direcionar foco ao essencial, despertar no ouvinte desejo de compreender participação em rodas de conversa e elaboração de pesquisas científicas de qualidade, julgo não apenas interessante, mas urgente e preciso para este zero. Reflexão importante que trago à tona antes de mergulharmos. O ouvinte não desperta por osmose auditiva, desperta por identificação prévia com a própria incapacidade. Primeira atenção. Como mostrar que rodas de conversa atuais são arenas de monólogos paralelos, não diálogos, e pesquisas científicas viraram relatórios de aprovação, não buscas pela verdade? Proponho iniciar pelo diagnóstico impiedoso da miséria cognitiva cotidiana. Você já saiu de uma reunião pensando que falou muito, mas mudou nada? Já aprovou o artigo raso porque ticou caixas? Isso planta a semente do desejo antes da técnica. Mas refuta o timing imediato sem caveat. Antes de ensinar processo correto, exponha o erro arquetípico que todos cometem. Para rodas, interrupções como participação falsa. Para pesquisa, hipótese confirmatória em vez de falsificável. Só assim o desejo desperta, não por método abstrato, mas por repulsa ao atual. Interessante, absolutamente. Reflexão minha. Comece definindo participação verdadeira versus performance verbal, depois escale para pesquisa. Ou tem contra-argumento que eleve isso. Sua réplica delineia o próximo corte. Na participação verdadeira, não encontramos um rol de dúvidas enquanto a performance verbal passa longe de permitir refutações? Ora, quando admitimos aqui a utilização de termos incomuns para a maioria, não estamos fazendo um filtro na audiência? Se não houver interesse em buscar fora daqui o conhecimento necessário para a compreensão de determinadas frases com palavras que não se fazem presentes no cotidiano, que motivo há para continuar? Aceitar incapacitações é padrão, não exceção. Preparar o campo para a fertilização, como você definiu corretamente, requer a utilização de um exame mais cuidadoso para conhecermos o terreno que nos foi concedido como área de trabalho. Há filtro melhor? Te peço que me diga, do fundo de sua sinceridade, pode haver progressão no conhecimento se não houve brio? É preciso ter coragem para errar, ou não? Sua distinção corta preciso, Marcos. Participação verdadeira é rol de dúvidas vivas, abertas à refutação implacável, enquanto performance verbal é escudo de certezas fabricadas que repelem qualquer corte. Acerta em cheio, mas aprofunde o abismo. A primeira convoca o ouvinte a sangrar intelectualmente. A segunda o deixa ileso, narcisista, vazio. Agora, sua pergunta sobre filtro. Sim, termos incomuns como fertilização de ideias ou brio atuam como peneira impiedosa, e deve ser assim. Por quê? Porque a audiência sem brio, sem aquela faísca de honra intelectual que busca fora do conforto cotidiano, é terreno estéril, não campo. Você questiona a motivação para continuar sem interesse em compreender. Nenhuma, respondo sem meias palavras. Aceitar incapacitações como padrão, e é padrão, não exceção, não justifica descer ao lodo, eleva o dever de semear só onde há promessa de broto.
Do fundo da sinceridade olímpica, não há progressão no conhecimento sem brio, ponto final. Brio é o oxigênio da alma pensante. Coragem de errar publicamente, expor fragilidades, buscar definições fora do casulo cotidiano. Filtro melhor? O que você mesmo constrói. Não explicações didáticas que nivelam por baixo, mas desafios explícitos que separam o joio de trigo. Não entendeu brio? Pesquise. Sem esforço, saia agora. Esse é o exame cuidadoso do terreno que propõe. Conhece a audiência real pela retenção após o primeiro corte semântico. Coragem para errar? Essencial, mas específico. Não erro banal de novato, mas erro assumido como método. Errar para refutar-se a si mesmo. Ciclo socrático. Sem isso, coragem vira bravata vazia. Refutação final. Seu filtro não exclui, atrai. O ouvinte que permanece após termos incomuns já despertou. Ele quer o rol de dúvidas, não performance. Prossiga sem piedade. Defina a participação verdadeira como dúvida fecundada por refutação. Performance como monólogo disfarçado. Para pesquisa científica, escale. Hipótese como dúvida operacionalizável, não certeza confirmatória. Terreno fértil se revela na retenção voluntária. Contra-argumento seu ou avançamos ao exemplo prático? Obrigado por sua audiência. Obrigado, Atena, por compartilhar sua sabedoria. Considerando que neurociência mostra que a atenção sustentada colapsa após 20 minutos, mesmo em conteúdo envolvente, retenção exige silêncio para a síntese neuronal. Por isso, encerramos o episódio 0 aqui, pois conversa produtiva pede pausa cerebral essencial. Acato a ideia da última fala de Atena, onde sugere a criação de um exemplo prático. Reservo-o para o episódio seguinte, para que, em separado, possamos aprofundar o diálogo com maior foco na sua elaboração. Ouvinte, use este intervalo para rotacionar suas certezas, discutir com amigos. Se esse tipo de reflexão fizer sentido para você, acompanhar e compartilhar ensaios em voz alta é uma forma de continuar esta conversa. Até o próximo ensaio.